2 é que vai dar o sobrepeso. E aí a gente, a partir desse controle glicêmico, ajustar a dieta, você vai fazer esse esquema na dose de insulina. E aí, por exemplo, hoje, eu pedi que o município fornecesse, eu fiz um relatório, né? Pedi que o município fornecesse os glicosímetros e as fichas para esse controle glicêmico. E aí, daqui a pouco, a menina da farmácia veio questionar por que eu estava pedindo tanto glicosímetro. Achou estranho. Como é que você vai dar o diagnóstico de diabetes? Como é que eu vou fazer um ajuste na dieta e avaliar se eu tenho que introduzir insulina ou metformina se eu não tenho acompanhamento glicêmico? Então, o que a gente percebe é que a maioria das gestantes tem diagnóstico, mas não tem o acompanhamento adequado. Porque fazer uma curva glicêmica no dia que você vai na consulta, isso daí não é acompanhamento glicêmico. A glicemia ela precisa ser realizada todos os dias, no dia do diagnóstico até o término do parto. Né? Então, aí é que você vai avaliar se só a dieta é necessária, dieta, atividade física, dieta, insulina e metformina. Então, se você não tem um controle, não tem como avaliar aquela paciente. Numa gravidez normal, a gente vai ter um pâncreas que vai sofrer um aumento progressivo das suas células para que ele possa ser capaz de fornecer, aumentar a produção daquela insulina. E aí você vai ter um aumento da resistência à insulina. Você vai ter 2 fases. A primeira fase é a chamada anabólica. Então você vai ter o aumento dos depósitos de gordura. Então a paciente vai realmente ter um ganho de peso, ela vai começar a produzir uma reserva que vai ser consumida depois na fase catabólica no 3º trimestre, através da queda dessas reservas de gordura, e isso daí passa a ser fornecido ao feto para que ele tenha aquele ganho de peso. Já que a gente sabe que até 24 semanas ele vai estar aqui naquela fase de formação. E depois dessa idade gestacional é que você vai estar fazendo o acompanhamento do peso. Então você vai estar acompanhando aquele fundo de útero, vai estar acompanhando a ultrassonografia, avaliando o líquido, se está evoluindo para polidramia ou não, avaliar o peso da paciente. Então essas discrepâncias no exame físico, você vai estar atento. É um feto que está crescendo mais, a curva de fundo de útero está aumentada, é um neném que está evoluindo para GIP. É uma mãe que está evoluindo para obesidade, é uma ultrassonografia que está evoluindo para polidramia. Então, se você não teve a alteração laboratorial, você tem como avaliar no exame físico e na ultrassom as discrepâncias para você pensar em dar o diagnóstico ou rever o diagnóstico de diabetes na gestação. Nessa fase catabólica, então você vai ter esse recrutamento desses depósitos de gordura e aí isso vai compensar aquele jejum. Então, se a mãe fica muito tempo sem comer, começa a quebrar esses depósitos e essa gordura passa aí para aquele feto, para que ele possa suprir as suas necessidades. Já o efeito diabetogênico, então, para manter essa disponibilização de glicose, há o aumento da resistência à insulina, e isso vai a partir do 2º trimestre de gestação. Então, a iniciativa é transferir essa energia materna, né, para os lipídios, preservando a glicose que vai ser fornecida para aquele feto. E aí, o que é essa resistência insulínica? É para manter essa disponibilidade de glicose para que ela seja transferida para aquele feto em desenvolvimento. Nas mulheres com diabetes, nós vamos ter uma incapacidade de secretar essa insulina em níveis necessários. Então, aqui, ó, numa gravidez normal, você tem uma liberação, aqui é a insulina, tá? E aqui o trimestre da gestação. Então, de acordo com aproximando aqui do parto, você vai ter uma liberação normal de insulina
E essa necessidade de insulina na gravidez normal ela vai estar aqui, ó, igual. Já numa gestação com diabetes, você tem uma pouca secreção de insulina. Então, você tem um período aqui onde você tem uma deficiência de insulina e essa paciente evolui com uma hiperglicemia. Se ela tem uma hiperglicemia, ela acaba aquele feto utilizando mais, recebendo mais glicose, e aí ele vai aumentar aquele depósito de gordura no neném. Onde é que ele aumenta o depósito de gordura? Na barriga. Então, ele vai ter aquela circunferência abdominal aumentada, vai ser aquele neném gordinho, grande, tá? Então, as doenças, elas vão basicamente vir aqui, ó. Quais são os efeitos naquele feto? Nós temos uma hiperglicemia. Essas hiperglicemias que ocorrem principalmente no primeiro trimestre da gestação pode estar relacionada à formação de malformações fetais. A principal malformação são as cardiopatias. Então, por isso que é mandatório a paciente com diabetes gestacional realizar um ecocardiograma para avaliar aquele coração daquele feto. Você vai ter descompensação, aumenta o risco de infecções e complicações pelo efeito da doença de diabetes. Aí você pode ter a necessidade de antecipar o parto e você vai ter um feto prematuro. Feto prematuro, insuficiência respiratória, enterocolite necrotizante, mais tempo internado no UTI, maiores complicações. Essas malformações podem evoluir para o óbito intrauterino, as perdas gestacionais. Aquela hiperglicemia fetal pode aumentar um hiperinsulinemia fetal, causando aqui, ó, fetos macrossômicos. Se eu tenho um neném grande para a idade gestacional, 3.800, 3.900, 4 quilos, 4 quilos e 500, 5 quilos, ele pode até nascer de parto normal. Quando ele nascer de parto normal, ele vai causar lá traumas, aumentar o risco de lacerações anais para aquela paciente, tá? Então, aumentar o risco de hemorragia, então é um útero que demora para contrair, complicações maternas. Quando o neném vai sair do feto grande ou gígio, macrossômico, ele vai nascer de parto normal, a cabeça pode sair e ele pode ficar com os ombros impactados. Você vai fazer manobras para essa distorção de ombro, mas você corre o risco de principalmente lesar a clavícula. Se ela lesou a clavícula, então ele vai ficar com aquele paralisia de plexo braquial. Então essa paralisia, aquele bracinho tortinho aqui, ó, quebradinho, jogado, sem movimentação, ela pode ser a longo prazo para a vida inteira. Então, se for uma família que tem acompanhamento com fisioterapeuta, exercícios direitinho, pode ter reversão. Ou não, vai ficar a vida inteira. Então, são complicações e pode ter uma hipótese de parto, ficar uma criança com paralisia, né? Alterações de distúrbios neurológicos vários pela hipótese de parto ou evoluir para o óbito. Essa macrossomia, esse trauma de parto, a gente também tem dificuldade da extração na cesariana. Não é porque eu vou indicar cesárea que eu não tenho os riscos de traumas obstétricos. Também tem da mesma forma. E se eu tenho esse aumento da insulina fetal, também vou ter um retardo na maturação pulmonar. Então, da mesma forma, desconforto respiratório, síndrome da microanialina. Então, o diabético, ele é complicado você definir o time da interrupção. Porque você interrompe pelo feto que está gígio macrossômico, que é uma mãe que está com diabetes descompensada, mas você cai no problema da prematuridade, você cai no problema da insuficiência respiratória. Então, muitas vezes faz-se necessário você ficar atento para aquela paciente que você vai ter que encaminhar para internar, fazer corticoide, acompanhamento do peso e definir o momento ideal da interrupção da gestação. Aqui é a chamada classificação etiológica da diabetes mellitus. Então, isso daqui vocês devem ter estudado na parte de
clínica médica. Diabetes tipo 1, então vai ser a insulina dependente. Diabetes tipo 2, o diabetes chamado gestacional e outros tipos vai estar associados a outras neuropatia, diabetes por utilização de algum tipo de drogas, as infecções, as formas incomuns e as formas genéticas. Então, hoje, quando a gente estuda diabetes, vocês devem ter estudado o termo MOD, né? Então, tem uma variação muito grande. Você vai investigar, tem estudos na USP, né, que você define essa diabetes como MOD e o risco de evoluir a longo prazo para diabetes. Então, meu filho, com 2 anos, ele abriu uma glicada de 6,5. Então, teoricamente, um diabético. E aí, ele fez acompanhamento durante 4 anos, direto, atividade física, que foi muito difícil pela idade da criança, mas ele fez a investigação toda genética para diabetes, né? E ficou só como provável diabetes a longo prazo. Eu sou diabético, meu marido também é diabético. Mas são repercussões que passam despercebidas na mãe de uma criança, numa paciente que não tem condições sociais da investigação, tá? Então, esse é que é o problema da diabetes a longo prazo. Eu vejo hoje, depois de eu ser diabética, as complicações muito mais a longo prazo do que só naquele período da gestação, tá? E aí, novamente, você vai dividir aqui essa classificação, a duração em anos, né, se ela tem forma diferente, e aqui os riscos de vasculopatias. Então, quanto mais nessa classe você vai de cima para baixo, você aumenta os riscos daquela paciente desenvolver complicações a longo prazo, coronopatias, evoluir para transplante renal, alterações oftalmológicas que precisam ser avaliadas. Já os fatores de risco. Então, o que você, na entrevista, quando você vai fazer aquela anamnese para paciente, precisa avaliar e ficar ligado para avaliar os riscos de evolução para um diabetes? A idade. Então, a idade materna avançada, né, pelos fatores associados à obesidade, as doenças da endocrinopatias, então aumenta. Sobrepeso, IMC acima de 25, antecedentes familiares de primeiro grau, então quem tem? Sua mãe tem diabetes, sua avó, sua prima, seu tio. Antecedentes pessoais de alterações metabólicas. Então, aquela paciente que chega com uma glicada alterada de 100, numa idade gestacional de 10 semanas, a gente vai ter que pedir a glicada para essa paciente, porque provavelmente ela é uma diabética anterior à gestação sem diagnóstico. Pacientes de síndrome SOP, né, da síndrome do ovário micropolicístico. Então, por isso que é importante avaliar também a história ginecológica. Quando foi a sua primeira menstruação? Como era a sua menstruação? Ciclos regulares, irregulares, a cada 28 dias ou não? Avaliar essa obesidade aqui, ó. A paciente apresentar cantose migrans, né, aquela pescoço que está preto ali para ser avaliado. O paciente tem histórico de hipertensão, tem histórico de doença cardiovascular, tem 2 ou mais perdas gestacionais prévias, porque a gente falou que a diabetes no início pode estar associada a cardiopatias, malformações, perdas gestacionais. Teve diabetes em gestação anterior? Teve o diagnóstico de polidrama em gestação anterior? Teve nenéns grandes, macrosômicos em gestação anterior? Teve o óbito neonatal sem causa definida? Teve malformação fetal? Então, essas perguntas precisam ser avaliadas para você conhecer o histórico e definir a sua conduta de acompanhamento daquela gestação. A investigação do diabetes, ela variou aí nesse estudo, nesses anos de estudo. Então, lá em 1964, a gente falava em TOTG de 100 mg. Depois, em 64, a OMS pegou esse TOTG
e utilizava os mesmos valores para diabetes fora da gestação. Em 1999, a gente teve a alteração dos valores. Aí foi realizado um estudo APO, e aí esse estudo APO, ele conseguiu avaliar os valores, os desfechos das doenças, das complicações. E aí ele determinou que o TOTG, que não era mais de 100, era de 50, e agora ele passa a ser a 75. E a avaliação, ela só precisa ser feita em jejum, 1 hora e 2 horas. A gente vê que muitos laboratórios fazem ainda de forma errada. Alguns, ao invés de utilizar 75, eles utilizam 50 de sobrecarga. E alguns fazem jejum, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e 2 horas. Então, eles fazem 5 avaliações. Esse exame é inconveniente, desconfortável. Esse líquido, você tem que tomar ele em jejum. Ele é como se fosse um Sprite, é um gosto de Sprite mesmo, e é excessivamente doce. Você, quando está tomando, você tem vontade de vomitar, e só vai começar a medir essa glicemia 1 hora depois que você tomou o líquido. E você não pode ficar tomando de guti-guti, não. Você tem um tempo mínimo para tomar o remédio, porque precisa medir para você fazer essas glicemias. Então, para gestante que sai de casa, sem dormir direito, vai para o laboratório, sem comer, tomar um negócio doce, a gestação já é nauseada, não é fácil. Então, algumas pacientes também não conseguem medir essa glicemia. Então, o ideal é que ele fosse feito apenas jejum, 1 hora e 2 horas, tá? Pode ser feito também jejum e 2 horas, então a gente vai ver a avaliação. E aqui, ó, em 2010, eles fizeram 2 classificações distintas. E aí, onde eles falaram de diabetes na gravidez e diabetes propriamente dito. Então, tem pacientes que são diabéticas propriamente ditas, sem diagnóstico, e aquelas que vão desenvolver diabetes exclusivo durante a gestação. Aí, ó, esse diabetes pregresso, esse overdiabetes, é aquela que é uma glicemia de jejum acima de 126. Você pega uma hemoglobina glicada acima de 66,5 ou uma diabetes, uma glicemia ocasional acima de 200. Se eu pegar na primeira consulta uma glicemia de jejum acima de 126, se eu pegar essa paciente e pedir uma glicada e vier acima de 65, já está dado o diagnóstico de diabetes. Você não precisa, com 24, 28 semanas, você pedir o TOTG. Se você tem uma paciente diabética e você dá uma sobrecarga de glicose, ela vai fazer uma hiperglicemia, você vai matar a paciente, vai passar mal lá no laboratório, tá? Então, se ela tiver algum problema lá no laboratório e for avaliar, você solicitou um exame desnecessário. Então, se você já tem o diagnóstico, não justifica você pedir novamente o teste de TOTG para aquela paciente. Já na diabetes gestacional, eu particularmente discordo muito desse valor tão baixo, tá? Eu acho que o 92 você acaba pegando muitos valores de diabetes. E às vezes você vai fazer o TOTG, são pacientes magrinhas, não compatíveis, mas que você acaba dando um diagnóstico de diabetes muitos diagnósticos desnecessários. Na minha opinião, deveriam um pouco aumentar, mas o valor é esse mesmo. Então, acima de 92 já seria uma glicemia de jejum. E se eu fizer o TOTG entre 24 e 28 semanas, o jejum acima de 92, 1 hora acima de 180 e 2 horas acima de 53. Só é necessário um valor alterado. Antes, eram necessários 2 valores alterados para você dar o diagnóstico de diabetes. Hoje, apenas um valor de TOTG alterado você dá o diagnóstico de diabetes.
Aí, quais são as recomendações? Você vai avaliar os fatores clínicos, eles devem levar um embasamento, mas não são exclusivos para dar o diagnóstico. Então, a avaliação da história clínica é importante para você ficar atento àquela paciente, mas não para você firmar o diagnóstico. O diagnóstico, ele é universal. Todas as pacientes têm que fazer a glicemia de jejum. E a literatura fala que se você tiver disponibilidade financeira 100%, o ideal é que todas as pacientes façam o TOTG, independente da idade gestacional. Então, se eu chegar lá com 38 semanas, tendo contrações uterinas, você pode pedir o TOTG, porque você tem que pensar na classificação dessa paciente para daqui a 6 meses, se ela tem um diagnóstico de diabetes e como é que vai ser a vida futura dessa paciente. Você tem então a viabilidade, o melhor seria que você pedisse o TOTG e ele teria um rastreio de 100% de diagnóstico da diabetes. Então, esse quadro aqui que vocês podem ver no protocolo do Ministério de Diabetes Gestacional. Então, se eu tenho uma viabilidade financeira, eu vou ter 100% de detecção de rastreio da diabetes. Então, o que significa isso? Início do pré-natal, menos de 20 semanas. Você vai pedir a glicemia de jejum. Se a glicemia de jejum for acima de 126, significa que ela é diabetes mellitus. Se ela está entre 92 e 125, ela é uma diabetes gestacional. Se a glicemia de jejum for abaixo de 92, você vai repetir com 24 e 28 semanas, você vai fazer o TOTG. Se o início do pré-natal for acima de 28 semanas, você pode pedir o TOTG imediatamente para aquela paciente. O TOTG você vai fazer em jejum 1 hora e 2 horas. Se você avaliar 3 horas, o jejum ele vai estar alterado entre 92 e 125, 1 hora acima de 180 e 2 horas entre 153 e 199. E se você medir em 2 valores, o jejum tem que estar acima de 126 e 2 horas acima de 200. Então, o que vocês percebem que o ideal é você pedir o TOTG. Independente da idade gestacional, você vai ter 100% de detecção da diabetes. Já, se você não tiver disponibilidade financeira e o diagnóstico for dado apenas pela glicemia de jejum, aquela taxa de detecção ela vai diminuir para 86%. Então, ela cai bastante. Você vai fazer a glicemia de jejum no início do pré-natal e aí vai cair na mesma tabela anterior. Diabetes mellitus acima de 126, se for entre 92 abaixo de 24 semanas, você vai fazer a glicemia de jejum, repetir entre 24 e 28, onde você faria aqui o TOTG. Menor que 92 está normal. Se tiver entre 92 a 125, é diabetes gestacional. Então, só a glicemia de jejum, ela diminui a possibilidade de detecção do diabetes. Essa avaliação, ela é importante que seja realizada antes que a paciente engravide, porque você tem que avaliar se a paciente era diabética e ver o risco dela evoluir para complicações maternas. Então, a diabetes, vai pensar assim, toda pessoa, homem e mulher diabético, ele tem o risco de evoluir para doença hipertensiva, alterações da retinopatia diabética, nefropatia diabética e, no caso da gestante, o risco de malformações fetais. A hipertensão, ela é muito mais importante, ela é uma manifestação da doença da diabetes tipo 1, tá? E na tipo 2, ela vai estar associada à síndrome plurimetabólica.
Então, é um paciente com maior risco de obesidade, hiperlipidemia e aumento da glicemia. Então, eu, por exemplo, eu sou um colesterol acima do peso, acima do normal, pelo histórico. Então, a gente fala de lipoproteína A, lipoproteína B, que é para avaliar a carga genética da avaliação do perfil do colesterol. Então, a minha carga genética é horrível, porque as minhas lipoproteínas são completamente alteradas. Eu estou acima do peso, tá? O meu IMC é elevado para a minha idade e para o meu tamanho, tá? E estou diabética, né? Então, o maior risco às complicações, sou hipertensa também desde os 26 anos. Então, se eu não tiver esse cuidado aqui, são as doenças a longo prazo que eu tenho que estar avaliando todo ano, né? As nefropatias diabéticas. Então, na gestante, é importante a gente avaliar a microalbuminúria e a macroalbuminúria. Então, isso daqui você vai avaliar aquele funcionamento renal. A gente sabe que numa gestante normal você tem um aumento do fluxo, a taxa de filtração glomerular, porque você tem um aumento do volume do débito cardíaco, volume circulante materno para mandar o sangue para aquele feto. Então, esse rim dessa paciente acaba trabalhando muito mais. A paciente que desenvolve nefropatia diabética aumenta o risco de morbilidade materna e fetal, associado principalmente à doença hipertensiva. E quais são as complicações da doença hipertensiva para o feto? Restrição de crescimento, oligômio e o risco de trabalho de parto prematuro, então um parto pré-termo. A retinopatia diabética. Toda gestante precisa fazer avaliação de fundo de olho? Não. As das doenças hipertensivas que está evoluindo com descompensação precisa avaliar o fundo de olho. E a diabética, que é diabética prévia, é uma diabética insulino dependente, com risco maior de alterações glicêmicas, é importante você avaliar esse fundoscopia. Então, é uma complicação vascular, normalmente não progride na gestação, pode ser tratada com mesoterapia e aí é importante você estar fazendo o fundo de olho no primeiro e a cada 3 meses para avaliar se essa gestante, principalmente a diabética insulino dependente, se está apresentando algum grau maior de complicação. As malformações fetais. Então, eu falei que em decorrência daquelas glicemias no primeiro trimestre, o período que está formando aquele feto, você aumenta o risco de complicações de malformações. As formações cardiovasculares são as mais importantes, mas você pode ter anencefalia, alterações do sistema nervoso central das espinha bífida. Você pode ter anomalias renais, como a genesia, rinite, conduplicidade do ureter, e aqui as anormalidades cardíacas. Então, aqui, ó, as semanas de gestação, você vê que é bem inicialmente, 3, 4, 5, 6. Então, é importante aquela consulta pré-concepcional. O paciente vai engravidar, ela e o marido precisam ir ao ginecologista ou obstetra e fazer uma avaliação básica, porque essa paciente precisa de orientação e acompanhamento adequado do seu pré-natal. Em relação à assistência diabética, a assistência no pré-natal, o que vai mudar? Basicamente, a gestante vai ter um risco maior de infecção urinária, então ela precisa ser acompanhada. Ela vai aumentar os riscos das infecções vaginais, tá? Isso, toda mulher diabética tem alterações do pH de vagina e facilita principalmente a existência do fungo, o aparecimento da cândida. É importante a gente fazer a hemoglobina glicada, a avaliação da tireoide, exame de urocultura, a avaliação da função renal para acompanhar aquela doença renal e o ecocardiograma fetal e o Doppler fetal. Então, muda essa avaliação do olho, essa avaliação renal e essa identificação de malformações daquele neném.
Então, aqui, ó, fundo de ouro, avaliar a pressão, avaliar o risco dessa paciente evoluir em doença hipertensiva. Então, seria importante a realização do eletro e do ecocardiograma se a gente avaliando essa paciente o risco maior para vasculopatia. Avaliar a função renal, a tireoide, sumário de urina e urocultura, hemoglobina glicada e ultrassonografia obstétrica, principalmente as morfológicas de primeiro e segundo trimestre e o ecocardiograma fetal. Entre 20, 28 e 34 semanas, a proteína de 24 horas, ureia e urocultura, avaliando o risco infeccioso para aquela paciente. Avaliação do neném. O pré-natal só muda que o ideal seria fazer a morfológica de primeiro e segundo, isso seria ideal para toda paciente, e você acrescenta aqui o ecocardiograma. Fora isso, o acompanhamento seria o mesmo. Então, o ultrassom morfológico deve ser realizado em todas as pacientes do primeiro trimestre para você avaliar a translucência nucal. O morfológico de segundo, o ecocardiograma entre 24 e 28 e sugere-se o estudo do Doppler mais seriado para avaliar as complicações decorrentes de sofrimento da diabetes. E a cardiotocografia, fala-se no pré-natal ideal do diabetes que seja realizada a partir de 28 semanas. Então, seria semanal até o parto. Isso é impossível na nossa realidade. Um exame de eco fetal. Hoje, aqui em Barreiras, a gente já consegue ter 3 médicos que conseguem fazer, então são 3 cardiologistas que fazem. Agora, aqui em Barreiras, é que a gente está tendo um pediatra cardiológico, né, que fez residência aqui no Hospital do Oeste. E ultracardiotomografia, a gente tem na Suavitar, com a doutora Ivonete, a gente tem no Hospital Central e no Hospital do Oeste tem um aparelho de cardiotomografia. Então, não é uma realidade que abraça o município de Barreiras e região. A ultrassonografia, para que você vai servir? Junto com a avaliação desse fundo de útero e você colocar na tabela para acompanhar aquele peso do neném, você vai solicitar a ultrassom para avaliar o ganho de peso. E também a ultrassonografia, você vai avaliar a quantidade de líquido. Então, se está evoluindo para polidramia ou não. Macrosomia e polidramia significa que é uma diabetes descompensada. Então, você vai ter que avaliar a necessidade de interrupção da gestação antes das 40 semanas. Dieta. Toda gestante precisa ter dieta, não é só a glicemia, não é só a diabética. Então, o ideal é que a gente faça 6 refeições, que a gente alimente a cada 3 horas em pequenas quantidades e evitar aquele consumo excessivo dos carboidratos. Lembrar que só comer fruta também não é suficiente, porque algumas frutas têm um índice glicêmico muito alto. Exercício físico. Toda gestante precisa fazer atividade física. E essa atividade física, ela precisa ser acompanhada por um profissional adequado. Gestante não pode ir para a academia sozinha, pegar peso sem acompanhamento, porque ela tem um risco maior de sofrer trauma, sofrer queda, lipotímia, então vai ter mais complicações do que o que seria ideal. E aí essa atividade física, ela vai ser importante para controlar aquela glicemia. Então, se eu tiver uma dieta e uma atividade física regular, eu posso ter um controle da glicemia e não necessariamente ter que entrar com tratamento medicamentoso. 60% das pacientes, elas conseguem manter dieta e atividade física, e aí vai ser o tratamento de escolha, elas conseguem manter euglicêmicas sem a necessidade de entrar com a medicação. Por isso que é importante o controle glicêmico, porque se eu não fizer o controle glicêmico, jejum 2 horas após café, almoço e jantar,
eu não vou saber se essa glicemia está se mantendo adequada. Se eu não tenho, a dieta tem que ser uma dieta equilibrada, 40 a 50% de carboidratos, 20% de proteínas e 30 a 40% de gorduras, fracionadas entre café, almoço e janta e os lanches. E a atividade física não precisa grande coisa. Então, a atividade de caminhada, flexão de braços seria uma atividade suficiente para manter um controle glicêmico adequado daquelas pacientes. Se esse controle glicêmico ele não se ele está insatisfatório, a gente vai entrar com a insulinoterapia. Se o uso da insulinoterapia, a NPH, junto com a irregular, está insatisfatório, eu ainda posso associar a metformina. Então, como é que tem que estar aquelas glicemias? As glicemias em jejum, ela tem que estar abaixo de 95 e as pós-prandiais. Se eu medir 1 hora após a comida, ela tem que estar abaixo de 140. E se eu medir 2 horas, eu tenho que estar abaixo de 120. Então, mantendo essas glicemias aqui, eu vou só manter a dieta e a atividade física. Avaliando aqueles controles glicêmicos, não está desejável, você vai iniciar com a insulinoterapia. O uso da metformina e da insulina, ele também vai depender da prática do obstetra, do local onde o obstetra está atuando. Por exemplo, aqui em Barreiras, eu tenho maior possibilidade de entrar com insulinoterapia. Lá em São Desidério, onde eu trabalho fazendo pré-natal de alto risco, eu entro com metformina. Por quê? Porque é uma paciente de baixo estudo, baixo poder aquisitivo, difícil levar, ela tem que aprender a utilizar a insulina e levar a insulina para a roça. Então, lá eu uso com mais facilidade a metformina. Aqui é uma paciente que consegue pegar com mais disponibilidade. Lá no pré-natal do campo, vocês acompanham o Pérez. Então, lá já tem a nutricionista, já tem o farmacêutico, disponibiliza a fita e o glicosímetro. Lá direciona para a farmácia básica do município para estar direcionando o fornecimento da insulina. Então, é mais fácil para a paciente. Qual a dose de insulina? A insulina inicial a ser utilizada vai ser a NPH. A gente vai calcular 0,5 unidades por quilo da paciente e você vai dividir isso em doses diárias. Essas doses diárias, como é que você vai fazer a divisão? 2/3 pela manhã e 1/3 à noite, tá? Ou você pode dividir em 3 vezes, de manhã, meio-dia e à noite. Então, seria 2/3, um meio e um meio que você vai estar dividindo essas doses da insulina. Você chegou no ajuste na dose máxima da insulina NPH, você vai fazer o uso da insulina regular. Então, o que vocês têm que saber? A NPH, ela vai ter um início de ação de 1 a 3 horas e um pico de ação de 5 a 7 horas. A insulina regular, ela vai ter um início de ação de 30 a 60 minutos. A insulina regular você vai utilizar antes das refeições, pensando comeu, ela já vai atuar logo em seguida após a refeição, ou você vai utilizar a insulina regular para aquela paciente que está apresentando as hiperglicemias. Então, vai ser o protocolo da unidade de acordo com a glicemia da paciente. Então, a literatura fala que a primeira insulina que tem que ser prescrita, ela é a NPH. Mesmo assim, a gente ainda vê alguns obstetras e alguns clínicos iniciando com a regular antes das refeições. Então, isso daí vai depender da visão de cada um, do manejo em relação à insulina de cada um, mas a literatura manda você iniciar com a NPH. A insulina NPH, então, ela tem uma ação lenta, você vai fazer aumento da dose. Esse aumento da dose, você pode fazer o ajuste
entre 2 a 5 unidades de dose. Então, vamos dizer aqui, ó, eu dividi 2 terços pela manhã e 1 terço à noite. Se eu estou observando que a paciente está apresentando hiperglicemia durante a manhã, o dia inteiro, eu posso estar aumentando essa dose da manhã, porque ela vai estar atuando durante o dia inteiro, ok? Se a paciente já está apresentando aumento da glicemia lá na madrugada, então eu vou estar aumentando a dose da noite, porque ela vai estar atuando durante a noite todinha, aí vai descer lá da madrugada. Então, esse aumento, ele é gradativo. Normalmente a gente aumenta, passa 2 dias para você avaliar como foi feita a glicemia, até você atingir a dose máxima de 0,5 UI por quilo. Atingiu essa dose máxima, você vai entrar com a insulina regular. Então, a insulina regular, a intenção é aumentar e diminuir ou retirar a regular, ou você vai combinar NPH com a dose da regular. E aí, essa regular você vai colocar antes da refeição, na tentativa de manter essa glicemia abaixo de 140, se medido 1 hora depois que você se alimentou, e abaixo de 120, 2 horas antes que você alimentou, ok? Então, às vezes a gente observa, ela está tendo uma glicemia elevada só depois do almoço. Então, eu vou colocar uma regular antes do almoço, sem mexer naquela NPH. Vocês entenderam? Já o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Ele também libera o uso da metformina. A metformina é uma medicação barata, ela é fornecida pelo SUS, tá? E se você não tem um cadastro pelo SUS, com R$ 8 você compra a dose, uma caixinha de 30 comprimidos de metformina. Então, ela é uma medicação de custo acessível. Na bula da metformina, ela fala que ela é não liberada pelo FDA. Então, não vale a pena financeiramente mexer na bula, porque tem que colocar estudos pelo custo da medicação. Mas hoje, a gente sabe que os trabalhos já liberam o uso da metformina durante a gestação. Então, ela atravessa a barreira placentária, ela é um bom controle, ela é barata e ela é fácil de você dar um comprimido, é muito mais fácil você tomar do que você aplicar uma injeção de insulina. Então, aquela paciente lá da zona rural, eu acho muito mais fácil o uso da metformina, ok? A monitorização glicêmica. Então, para aquela paciente, o ideal, se está em uso de insulina, é que seja feito 7 vezes ao dia. Jejum antes do café, almoço e jantar, e pós-café, almoço e jantar, e a glicemia da madrugada, por causa do efeito rebote. Mas, se a paciente é uma diabetes gestacional, você pode apenas fazer o jejum e uma hora após café, almoço e jantar. Então, você diminui essas medidas aqui, tá? Então, aquela paciente que usa metformina, a gente acaba utilizando só essa daqui. A paciente que usa insulina, você pode estar utilizando as 7 medidas antes das refeições. O momento do parto. Se eu tiver uma diabetes que está compensada, um neném que não está macrossômico, não está apresentando polidramia, não usa insulina, então é só dieta e atividade física, eu posso aguardar até 40 semanas essa paciente entrar em trabalho de parto. Se eu estou tendo um neném com polidramia, evoluindo grande para a idade gestacional, então normalmente a gente faz com 39 semanas. Se eu estou com uma diabética descompensada, insulino dependente, aí você vai avaliar, às vezes, principalmente o peso. Pode ser necessário você interromper até antes de 36 semanas de gestação. Então, o mais comum é, se bom controle, sem repercussões fetais, 40 semanas.
Se tiver macrosomia, hipertensão, restrição de crescimento, sofrimento fetal, você vai ter que interromper antes das 40 semanas. A assistência ao parto. Se a paciente está evoluindo para um parto normal, ela pode comer dieta para diabetes. O controle glicêmico, o ideal é que seja de 2 em 2 horas até o parto. Avaliar o batimentos cardíacos, avaliar a viabilidade, realizar a cardiotocografia. E na prescrição é importante a gente manter um soro glicosado. Se a paciente apresentar hipoglicemia, fazer aquela infusão de soro glicosado para reverter aquela hipoglicemia. Se você pensar em interrupção da gestação, então, se ótimo controle metabólico tem sem antecedentes, pode aguardar até o termo 40 semanas. Se controle com dieta, não recomendo ultrapassar 40. Se utiliza insulina, não recomendável que ultrapasse 39. O diagnóstico de diabetes não é indicativo de cesárea. Doença hipertensiva não é indicativo de cesárea. Paciente pré-natal de alto risco não é indicativo de cesárea. Paciente com citomegalovírus não é indicativo de cesárea. Paciente com toxoplasmose não é indicativo de cesárea. A cesárea, ela vai ser eletiva, avaliada pelo bem-estar materno e fetal. Tem complicações maternas, paciente com desconforto hemodinâmico, descontrole hemodinâmico, cesárea para agilizar o parto. Feto com complicações, cesárea para agilizar o parto. Vocês entenderam? Então, aqui, ó, a literatura fala entre 4 e 4,5 kg, que é a indicação absoluta de cesariana. Ok? Vocês têm que pensar o seguinte: cirurgia é um risco. A paciente pode evoluir com hemorragia pós-parto, infecção, ela pode morrer no bloqueio anestésico, tá? Então você tem que ter um consentimento informado, alegando qual é o motivo que foi realizada a cesariana, tá? No caso de interrupção da gestação antes de 38 ou 39 semanas, realizar a avaliação da maturidade pulmonar, porque você vai ter um neném grande para a idade gestacional, mas com um pulmão imaturo. Então, antes de 38 ou 39 semanas, você aumenta o risco de síndrome de desconforto respiratório. Então, aumenta o risco de complicações para aquele feto. Quem roda o pré-natal comigo, eu gosto muito de fazer o uso do risoleta. Quem vai passar a enfermaria, todos vocês, comigo, lá na enfermaria, eu gosto muito do protocolo risoleta. Então, esse protocolo, ele determina a doença, as complicações da doença e a idade gestacional de interrupção da gestação. Então, ele é fácil você ter no celular para você fazer uma avaliação rápida lá na UPA, lá no seu pré-natal, tá, no atendimento. Diabetes pré-gestacional com bom controle. Então, ele caminha aqui, ó, até 40 semanas, igual a gente falou. Diabetes pré-gestacional com mau controle glicêmico ou vasculopatia. 36 semanas de gestação. Diabetes bem controlado com dieta, vai até 40 semanas de gestação. Diabetes bem controlada com insulina ou hipoglicemia antioral, 39 semanas. Diabetes com controle subótico ou associado a comorbidades, 38 semanas. Diabetes com controle glicêmico inadequado, 37 semanas. Então, ele é fácil de você avaliar o bem-estar materno e fetal e definir a idade gestacional para você interromper aquela gestação. E como vocês percebem, é o controle glicêmico, comorbidade do neném.
A comorbidade do neném é o peso e a polidramia, ok? No puerpério. Então, aqui é a parte mais importante que eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Por que eu quero que vocês coloquem na cabeça? Porque no caso de Ferreira Esteves de Paulo, só vim ter o diagnóstico firmado de diabetes 2 anos após o parto. E aquelas pacientes que não têm a oportunidade do diagnóstico, ficam diabéticos com a doença silenciosa ao longo do prazo. Então, aquela paciente no puerpério que utiliza insulina, que não era diabetes antes da gestação, aí na gestação você entrou com insulina. Você tira a insulina, coloca o controle com dieta e vai fazer o controle glicêmico, tá? A paciente com diabetes tipo 2, a paciente que insulina, você vai reduzir a dose ou você pode passar para metformina, qual o hipoglicemiante que ela utilizar. A paciente diabetes normal, você vai dieta normal, você vai tirar a insulina, tirar a metformina, fazer o controle glicêmico e com 6 semanas pós-parto, você vai fazer o TOTG. Vai fazer o controle também anual desse TOTG. Aí, ela vai para a orientação de dieta e você vai avaliar com o TOTG o risco para diabetes. 50% das pacientes que tiveram diabetes na gestação podem evoluir para diabetes no futuro. Então, elas vão ser pacientes que terão confirmação do diagnóstico, pacientes que continuarão se apresentando certo grau de intolerância e pacientes normais. Por isso que é importante você fazer essa orientação dela retornar no postinho. É difícil, porque tem um recém-nascido para cuidar, ela tem um trabalho para fazer, às vezes não tem outra pessoa, mas é uma doença silenciosa. E aí, a dosagem da insulina, da hemoglobina glicada no pós-parto, ela não serve para você dar um acompanhamento de diabetes gestacional, tá? Para o acompanhamento pós-parto, que tem que ser feito 100% da taxa de viabilidade é através do TOTG, ok? Deixa eu ver. Complicações do neném. O neném, então, ele aumenta aquele peso, ele vai com peso de 4 quilos, macrosomia, aumenta o risco de distócia, tocotraumatismo, hipóxia no parto, óbito perinatal. Essa macrosomia aumenta a hiperinsulinemia, acelera o crescimento. Com esse crescimento acelerado, você tem um aumento da necessidade de consumo de oxigênio, aumenta o risco de hipoxemia e aí você tem que aumentar o número de hemácias para transportar, carregar cada vez mais oxigênio. Você diminui a quantidade de oxigênio livre, você aumenta o risco de hipóxia daquele feto e aí aumenta o risco de óbito. Então, por isso que o acompanhamento de um feto macrosômico chegou a 4 quilos, independente da idade gestacional, é retirar. E esse óbito, você passou visita hoje na enfermaria, não tem vaga para resolver a cesárea, vai passar a visita amanhã e está morto. Então, 4 quilos é indicativo de interrupção da gestação. Ok? Essa hiperglicemia causa hiperglicemia no neném, aí aquele pâncreas daquele feto, ele vai estar aumentado de tamanho, aumentado de células de hiperplasia, e no nascimento, o neném não tem aporte glicêmico materno. Então, aquele pâncreas está ainda funcionando, ele aumenta o risco de hipoglicemia. Então, o neném de mãe diabética, ele vai ficar recebendo os furinhos no dedinho logo no pós-parto, para fazer logo ofertar leite, e se não conseguir com a oferta de leite, vai ter que dar glicose para ele, tá? Essa hiperglicemia causa uma diurese osmótica, aí aquele neném acaba fazendo mais xixi, aumentando a quantidade de líquido amniótico, e por isso que ele tem
polidramia. Essa hiperglicemia causa uma taquipneia, então ele vai acabar utilizando mais aqueles músculos respiratórios. A causa causando uma hipoventilação, hipóxia, aí ele vai síndrome de desconforto respiratório. Ao longo da idade, obesos e diabéticos, cardiopatas, então é um neném que precisa de investigação. Para a prova, todos esses slides, os fluxogramas, que vocês precisam saber valores. Aqui não tem como, vocês precisam saber valores de TOTG, valores de diagnósticos de diabetes. Vocês podem pegar nesse fluxograma aí, ó, de rastreio de diabetes gestacional no Brasil. Vocês conseguem baixar na internet. Esse link? Não, nesse link não. Aí você coloca nesse Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério de Saúde, Associação de Ginecologia e Obstetrícia, vocês conseguem, tá? E eu vou passar para vocês, eu vou passar para você, Luiz, fluxograma, que é básico, vocês vão entender, assim, vão lembrar tudo da aula que eu dei para vocês. E vocês podem até, quem gostar de ginecologia e obstetrícia, dar uma olhada, e que ele também tem outros fluxogramas legais, que é do Einstein, tá? O do Einstein é ótimo de diabetes gestacional, então para a prova vocês podem estudar o do Einstein e aqui. Mas dê uma olhada nos lugares, a parte de malformações, tá? Cardiopatias, que precisam lembrar para a gente poder estudar para o paciente. Dar orientações para aquela gestante. Mas o fluxograma do Einstein, ele explica bem as dosagens das glicemias, como é que você faz a glicose, a paciente que está apresentando hipoglicemia, e isso vocês precisam saber. Diabetes, vocês precisam saber. Semana passada eu dava essa ideia, a paciente entrou passando mal, era uma diabetes insulino dependente, estava passando mal porque estava com uma hiperglicemia, foi direto para o hospital. Então, você está no postinho, qual vai ter insulina, se você vai fazer um soro, correr um soro rápido para aquela paciente, até chegar na ambulância, você vai para o hospital. Está lá na UPA, vocês vão dar plantão na UPA, porque vocês precisam saber de diabetes. As complicações, como é que eu faço a glicemia, como é que eu faço a insulina, como é que eu faço a hipoglicemia materna. Ok? 5 para as 3. Dá para dar aula de hipermese 20? Pode ser? Então, 15 minutinhos aí, pode ser? Prof, o PDF é que eu tenho 36 páginas? Achei que. Então, você já manda aí. E o outro eu mando, eu tenho ele, eu mando para vocês, tá? Vamos lá, que vai tomar uma água. Thank you.